O melhor tipo de conselheiro é aquele que não tem a menor noção real do que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, e alguns consegue a atenção dos seus aconselhados, porque parece estar falando algo bastante inteligente, bastante prudente. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui no canal Prosa Nova e usando, para refletir um pouquinho, a literatura de William Shakespeare, em especial a sua peça, a sua tragédia Hamlet. Antes da gente conversar sobre Hamlet, eu peço que você clique nesse botãozinho aqui escrito inscrever-se e se inscreva no canal Prosa Nova. Dessa maneira, sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal, que acontece mais ou menos a cada 10 ou 15 dias, você já fica sabendo em primeira mão e pode acompanhar, curtir, compartilhar. Então, entra aqui, clica aqui, rapidinho. Vai aparecer o inscrever-se, você clica, inscreve-se e todo vídeo novo já chega direto ali, já te avisa, você fica recebendo em primeira mão o nosso conteúdo aqui do canal Prosa Nova, que discute literatura e negócios. William Shakespeare, nascido em abril de 1564 e falecido aos 52 anos em 1616. Poeta, dramaturgo e ator, autor aí de dezenas de peças e sonetos, são 38 peças, elas encenadas até hoje, adaptadas para o cinema, para o teatro, para a televisão, enfim, é uma fonte inesgotável de histórias e de conflitos humanos. E hoje nós discutimos aqui Hamlet. Hamlet é uma das principais tragédias do William Shakespeare e não é à toa, porque é uma história assim que a gente lendo hoje, a gente se emociona e sente raiva e sente ódio e fica indignado com tudo que acontece ali, né? A peça ela traça um mapa do curso de vida na loucura real e na loucura fingida, do sofrimento, a raiva fervorosa do Hamlet, que vê o seu pai, né, o rei da Dinamarca, ser morto e percebe que a sua mãe, Gertrudes, acaba casando com Cláudio, né, que era o irmão do rei. E essa nova conjunção familiar acaba por incomodar demais o Hamlet e ele começa a ver o fantasma do pai, que primeiro aparece para soldados, depois começa a aparecer também para o próprio Hamlet, e tudo isso faz com que ele ferva de ideias, de emoções, porque ele ainda não conseguiu digerir aquela morte do pai, e fica muito indignado com o rumo político que a sua terra está tomando, que o reinado toma, e vê a sua mãe sendo desposada, né, pelo rei Cláudio, e tudo isso muito rápido, e Hamlet entra numa loucura. Mas, nesse vídeo, eu achei mais interessante a gente deixar o Hamlet um pouquinho de lado. O personagem dele é bom demais até para que eu consiga comentar, eu não estou à altura. Eu quero comentar as frases de Polônio. Polônio é um personagem secundário, um coadjuvante ali nessa história toda. Ele é o conselheiro do rei Cláudio. E esse conselheiro me chamou muito a atenção, porque, na minha visão, tem até uma frase muito boa do Hamlet, que ele fala o seguinte, assim, os assados do velório puderam ser servidos como frios na mesa nupcial. Preferia ter encontrado no céu meu pior inimigo do que ter visto esse dia. Olha que ironia, né? Que coisa bem construída. Os assados do velório, o velório do pai dele, puderam ser servidos como frios na mesa nupcial, que é quando a mãe dele casa, né, com o corpo ainda quente, casa com o rei Cláudio, irmão do pai morto. Os assados do velório puderam ser servidos como frios na mesa nupcial. Mas a parte do Hamlet, né, a gente deixar ele um pouco de lado porque esse personagem já é devidamente estudado, interpretado, é um personagem muito rico, né? Tem até histórias aí que isso está no meio acadêmico, que diz que se um acadêmico tomar como objeto de estudo ler todas as dissertações e teses e monografias feitas
sobre Hamlet, ele terá que fazer somente isso durante toda a sua vida e não vai dar conta. Isso de tanto que já se estudou Hamlet, tanto que já se estudou esta tragédia de Shakespeare. Portanto, nesse vídeo aqui, pensando aqui no nosso canal Prosa Nova, que busca discutir essas relações também corporativas, nosso dia a dia do trabalho, eu me atentei muito à leitura de um personagem coadjuvante, extremamente interessante, mas coadjuvante, que é o Polônio. O Polônio, ele é uma espécie de conselheiro. Ele dá conselhos para o rei Cláudio, em nome de uma suposta sabedoria, de uma vivência que ele tem ali, né? E a filha do Polônio, Ofélia, ela acaba encantando Hamlet. Hamlet, em algum momento, se apaixona por ela, né? E ele também tem um filho, Polônio, que acaba, em outro momento ali, tendo um entreveiro com Hamlet e quer vingar, tal, enfim. Mas isso é secundário. O que eu quero me atentar aqui é esse comportamento que o Polônio tem, esse passe que ele consegue entre os homens do poder. E ele busca dar esses conselhos, só que ele também não consegue enxergar todo o contexto de maneira a fazer com que o seu assento de conselheiro seja bem usado. E na minha visão, ele dá maus conselhos. Sempre quando ele fala, algo acontece. A peça ela gira muito em torno da fala do Polônio. Ele fala algo acontece na sequência por conta da palavra que ele colocou. Ou seja, a palavra dele tem importância. Mas todo o contexto ali vai caminhando para algo cada vez pior. E no final morre um monte de gente e a situação não se resolve. É um horror, é uma tragédia, né? Caminha-se para algo muito ruim, sabe-se que vai acontecer. Portanto, os conselhos de Polônio para o rei Cláudio, né, que é o seu aconselhado, não são os mais eficazes. Mas Polônio parece muito inteligente. E essa, na minha opinião, é a pior faceta do conselheiro, quando ele parece inteligente, porque daí suas palavras parecem revestidas de uma sabedoria, parecem revestidas de ouro, e não são. Gosto mais nesse sentido da figura do bobo da corte, né, que não tem aqui no Hamlet, mas é uma coisa mitológica, até uma coisa presente em muitas histórias, que é quando fala-se a verdade travestida de graça, de chacota, de xiste, né, de humor. E o bobo da corte, ele tem essa permissão para falar isso aí. E o rei entende que aquilo é importante de ser ouvido, mesmo que não pareça inteligente. Não é para parecer, é para ser real, é para ser verdadeiro, é para orientar de fato o rei ou o poderoso para onde ele deve ir. Não importa como que chega esse conselho, importa que ele chegue e que seja bom o suficiente para uma boa tomada de decisão. Eu acho que isso vale muito para o contexto corporativo que a gente busca discutir aqui no Prosa Nova. Você prefere um conselho revestido de cristal, bem feito, vindo por um Polônio da vida, que não está lendo todo o contexto, que não está sendo um bom conselheiro, mas aquilo é polido, aquilo é bem degustável? Ou você prefere um conselho aparentemente chistoso, jocoso, irônico, de um bobo da corte, que lê o contexto corretamente e que talvez só não saiba colocar essa palavra de uma maneira tão polida quanto a de Polônio? Eu prefiro o conselho do bobo da corte. A gente às vezes só não gosta de receber um conselho direto, franco, né, como um bobo da corte dá pra gente. A gente às vezes prefere o Polônio, mesmo que o conselheiro esteja errando ou não esteja lendo o contexto maior. Polônio tem uma coisa interessante, que ele é um ótimo frasista também. Eu brinco sempre que ele é um ótimo autor de frases de para-choque de caminhão. Separei algumas aqui para a gente ler. Isso é quando ele se despede do filho, né? O filho vai para outra terra e ele vai ali no barco, o filho Laertes, né? Ele fala: Laertes, você já devia estar no navio, o vento já sopra na proa do teu barco, se esperam por ti, vai com a minha bênção. E trate de guardar esses poucos preceitos. Então ele faz ali um testamento, né? Uma Bíblia, para que o filho dele, ao viajar, leve consigo essa sabedoria, né, do pai. Claro, se você não souber o contexto
do quão ruim conselheiro Polônio é, essas frases podem até ter algum sentido e trazer uma certa sabedoria, né, deslocada desse contexto que eu estou colocando aqui para vocês. Mas vamos lá para as frases. Procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando encurrala o medo no inimigo. Lembra aquela coisa bem do cultura rio-grandense aqui dos nossos amigos gaúchos, né? Em matéria de briga eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Isso é bem clássico aqui dele. Presta ouvido a muitos, tua voz a poucos, ou seja, ouça mais do que fale. É um ótimo conselho, na verdade. Acolhe a opinião de todos, mas você decide. Ouça bastante, mas seja autônomo. Banque a sua decisão. Também é um conselho interessante, né? Não empreste nem peça emprestado. Olha só, Polônio falando sobre orçamento doméstico. Não empreste nem peça emprestado. Quem empresta perde o amigo. Já passei por isso. E o dinheiro. Quem pede emprestado já perdeu o controle da sua economia. E, sobretudo, ser fiel a ti mesmo. Ser fiel a ti mesmo. Quem consegue, né? Aqui talvez Polônio esteja falando mais do que tenha conseguido viver ou de fato traduzir em sabedoria para si próprio, porque na minha visão, repito, ele não é um bom conselheiro, talvez não seja tão sábio assim, mas procura passar isso para o filho. E, sobretudo, é isto, ser fiel a si mesmo. Tem uma outra frase interessante que já não é desse momento aqui em que o Polônio se despede do filho Laertes, mas em outro momento que ele fala, olha, você, nessa situação aí, você, sem querer, você conseguiu extrair a verdade. Olha a frase dele. Tua isca de falsidade atraiu a carpa da verdade. Tua isca da falsidade atraiu a carpa da verdade. Olha que frase bacana e bem construída. Aliás, a tradução dessa versão do Hamlet que eu li, estou discutindo aqui com vocês, é de ninguém, nada mais, nada menos que Milor Fernandes. Então, certamente, muito da genialidade de William Shakespeare se preservou aqui nessa tradução que eu pude ler e compartilhar com vocês. Outra frase de Polônio. Já que a concisão é a alma do argumento. A concisão é a alma do argumento. Acho que os melhores argumentos, de fato, são concisos, né? Gosto muito daquela frase que diz que não tive tempo de escrever uma carta curta, portanto, escrevi uma carta longa, né? E aqui o Polônio vai na mesma linha, né? A concisão é a alma do argumento. Bom, no fim fiquei aqui boa parte do vídeo detonando essa pretensa e falsa sabedoria de Polônio, mas lendo aqui essas frases, essas opiniões dele, que ele coloca, esse abecedário que ele faz com que o filho leve em sua viagem, dá até para extrair alguma coisa, entender que talvez o Polônio não seja tão leviano assim, talvez tenha sido apenas como conselheiro, mas ao aconselhar o filho, pelo menos nesse momento de despedida, ele traz boas frases. E se não contém sabedoria, pelo menos são ótimas frases que caberiam perfeitamente no para-choque de caminhão. Serve para refletir um pouquinho. Por fim, eu quero terminar com uma frase, e essa sim é do Hamlet, que ele fala o seguinte: ó Deus, eu poderia viver recluso numa casca de nós e me achar o rei do espaço infinito se não tivesse maus sonhos. Poderia me achar o rei do espaço infinito dentro de uma casca de nós. Aí eu pensei bastante sobre a síndrome do pequeno poder ou sobre esses cercados que a gente constrói achando que muito poder existe ali, que nós somos rei de alguma coisa. Na verdade, não somos rei de nada. Se você ampliar um pouco o olhar, nós estamos reclusos em coisas pequenas chamadas casca de nós, enfim, pequenos feudos que nós criamos para nós e que às vezes nos fazem enxergar muito mal o contexto, nos fazem ter um teto muito baixo. E por isso eu volto a repetir a importância do bom conselheiro, do bom conselho, que muitas vezes ele parece que vem de algo polido como o Polônio, mas o verdadeiro bom conselho talvez não venha revestido de tanta polidez, de tanto brilho. Às vezes o bom conselho vem mais bruto, mais rústico, como o conselho que não tem em Hamlet de um bobo da corte. Quem escolheremos para nos aconselhar e tomarmos decisões que não nos levem a tragédias, como no caso de Hamlet? Fica a reflexão. Eu agradeço
pela companhia nesse vídeo, por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que a gente possa discutir em outros momentos, outros temas da literatura ou de livros de desenvolvimento e de negócios. É sempre um prazer falar com vocês aqui no canal Prosa Nova. Repito, se inscreva aqui, compartilhe aqui, já tem uma série de sugestões de outros vídeos que nós já gravamos aqui no canal Prosa Nova. Compartilhe, comente, mande para as pessoas, use aí no LinkedIn, leve para a sua empresa e vamos fazer com que as nossas relações corporativas, profissionais, sejam cada vez mais pautadas também pela literatura. Até a próxima!